Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar isso daqui, né? Para aprender um pouco de algoritmo, né, e utilizando HTML, CSS e JavaScript, a gente vai criar esse antigo jogo de Atari, né, que é o Breakout, né? Apenas com essas tecnologias, né? Como vocês podem ver, a jogabilidade do jogo é essa, né? Bem bacana, bem completinho. As variáveis ali são totalmente modificáveis, dá para você escolher quantos tijolos que você quer, enfim, tamanho da bola, a velocidade da raquete, enfim, várias coisas que vocês conseguem configurar, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo e até mais. Tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a criarem um jogo de Atari, né? O Atari Breakout, né? Se vocês forem até no Google Imagens, ele cria até uma animação, né? Desse jogo bem clássico, ok? Então, olha só que bacana. Top, né? Bem legal. Então, a gente vai criar algo parecido, entende? Até com o mouse ele funciona, legal. A gente vai criar algo parecido, né? Só que da nossa forma, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente criar esse jogo, pessoal, eu vou aqui entrar no meu Visual Studio. Vou abrir uma nova janela. Ok. Aqui, vou criar uma pasta aqui na área de trabalho para a gente fazer isso daí, né? Vou chamar de Atari Breakout. Ok. Abrir ela, né? E agora eu só vou importar essa pasta no meu Visual Studio. Ok. Então, eu vou aqui na parte de arquivos, abrir pasta, área de trabalho, Atari Breakout, né? E selecionar pasta. Só estou abrindo aqui uma pasta para a gente interagir com os arquivos, né? Eu vou tentar ser bem breve para tentar deixar o vídeo mais rápido possível, tá? Para não ocupar o tempo de vocês. Vou colocar aqui o estilo.css e vou colocar aqui mais, clicando aqui nesse primeiro ícone, o script.js, né? Então, pela mesma lógica, vamos criar aqui o arquivo HTML, né? HTML5, colocar aqui linguagem PTBR, aquela velha história, né? Vou colocar aqui Atari jogo quebra-tijolos, se fosse em português, né? Alguma coisa assim. Ok? Primeira coisa, a gente vai mexer com a parte HTML, ok? O estilo não vai ter tanta coisa, né? Mas, lembrando, a gente tem que fazer as importações. Vou colocar aqui um link, vou importar o estilo, né? Aqui embaixo, vou importar também o script, né? E vou colocar aqui src script.js, que a gente acabou de criar, ok? Show de bola, galera. Depois disso, olha só. Já está feito mais ou menos aí, né? Agora vamos criar a parte de HTML do nosso jogo aí, ok? Vou colocar aqui só HTML, vamos pensar aí, né? O que é interessante fazer, né? Vou criar Olha, eu vou tentar ser bem breve. Acho que eu nem vou usar div, tá? Vou direto ao ponto. Dá pra gente centralizar depois se quiser, né? Mas para deixar o vídeo mais rápido possível, eu vou criar o Canvas logo, né? O que é o Canvas, né? O Canvas serve para um contexto de renderização, né, dinâmico, ou seja, imagine um vídeo. Um vídeo é feito de frames, certo? Então, ó, para vocês entenderem o Canva. O Canva, nesse Canva não. Canva. O Canva é isso aqui, né? Não é isso. Desculpa, HTML. Ele é um contexto, né, de animações dinâmicas que você consegue criar ali, né? E você consegue, tipo, nesse meio aqui define, por exemplo, a posição de alguma coisa em altura e largura, né? E você consegue gerenciar a animação nesse contexto também, né? Então tem várias animações que são feitas com isso daí, certo? Então, enfim, tem vários tipos aí. Opa! Então, pessoal, esse é o Canva, certo? Só para vocês entenderem. Vai ser onde vai acontecer o contexto do jogo, ok? Vamos lá, então. Opa! Beleza, bora lá. Deixa eu ver onde eu parei.
certo? Começamos pelo HTML, né? Criamos o HTML e eu vou criar o Canva, que é esse contexto ali, que vai ser o quadradinho onde vai acontecer o jogo, beleza? Antes eu vou definir a questão do tamanho para ele, né? Vou definir aqui um widget de 800 e um height de 600, ok? Vou usar aqui para exibir. Para quem não sabe, isso aqui é uma extensão. É só vir aqui em extensões, né? E instalar a extensão Live Preview, tá? Live Preview, né? Live Preview. Que aí vocês conseguem instalar essa pré-visualização, né? Não está visível, né? Por isso que eu vou colocar um CSSzinho para aparecer para vocês. Eu vou tentar fazer o mais simples possível para não atrasar, tá, gente? Essa é a ideia. Então vou tentar ser bem breve. Ó, agora vamos lá personalizar essa questão do CSS. Vou colocar aqui um ID aqui chamado Game Canvas, né, para trabalhar esse contexto aqui do Canva também, até lá no JavaScript, né? Mas aproveitando aqui, vamos chamar aqui a parte, né, de CSS, né, e vamos personalizar. Vou colocar um border, um px solid black, né? Ou seja, agora de um pixel aí. Vamos colocar um margem alto para centralizar, mas eu acho que não vai funcionar desse jeito aqui, tá? Mas vou deixar aí também. Vou colocar aqui, beleza. Acredito que seja isso. Deixa eu ver se já vai atualizar alguma coisa. Ah, faltou game, né? Game Canvas. Agora sim, ó. Como vocês podem ver, a gente tem um contexto de um quadrado aqui, né? Ó. Um quadrado. Então, já dá pra gente ter uma noção, né? Deixa eu deixar em 100%, vai ficar mais ou menos assim, né? Nosso jogo. Então, vou voltar aqui para index. Eu acredito que da index a gente já fez a index do CSS. Eu vou tentar fazer bem simples, porque esse aqui, back-end, vai ter bastante, né? Então, vamos lá. Vamos lá pro JavaScript. Agora vai levar um tempo. Primeiro, vamos criar uma variável chamada canvas, que vai representar aquele contexto do canvas, né? Que vai ser aquele quadrado onde vai acontecer o jogo. Vou usar um getElementById para pegar o elemento lá da tela, né? Vou chamar de Game Canvas, aquele Game Canvas que é o quadrado que a gente colocou, aquele ID, né? Vou colocar aqui uma var desenho, né? Para representar o canvas.getContext 2D, ou seja, para acontecer o jogo num contexto 2D, né? Vou colocar agora algumas configurações, né? Entre elas do rebatedor, né? Ou raquete, como vocês quiserem, né? Rebatedor, a altura eu vou colocar que é igual a 10 pixels aí, né? O tamanho de 10. Rebatedor, largura, eu vou colocar aqui o tamanho de 70, né? Rebatedor X, agora a posição X, né? O eixo X vai ser aquele eixo na horizontal, certo? A gente vai conseguir definir alguma posição nesse eixo X, né? Depois a gente vai entender melhor. Canvas ponto widget, né? Menos rebatedor largura. Ou seja, para ele não ultrapassar o limite aqui, ele vai um pouquinho mais para a direita, né? E além disso, a gente vai centralizar. Por isso que a gente vai colocar dividido por 2. Quando a gente renderizar a coisa na tela, vai ficar mais claro. Agora, eu já configurei o rebatedor. Para vocês já verem na tela e ter alguma satisfação, né? Eu já vou criar um método para exibição, tá? A gente vai criar uma function desenhar. Ok. Essa função desenhar, eu vou dar um desenho.clear rect, ou seja, isso aqui ele vai selecionar um retângulo, né? Primeiro, de onde vai começar em x, 0, de onde vai começar em y, né? 0. Então, ele vai começar aqui do topo, bem aqui do cantinho, tá vendo? X e y, 0 é bem essa posição, e a gente vai até para qual posição máxima para selecionar esse retângulo. Canvas, né? Ponto widget, tamanho máximo do canvas, canvas.height, né? Ok? Show de bola. Agora, o que acontece? Isso daqui ele vai apagar. Lembra o que acontece? Quando se trata de desenho e animações, né? Frame. Quando a gente trata de desenhos e animações, a gente... Não é isso, não. Animação. Frame.
quando a gente trata de animações, né, a gente tem várias cenas, como se fossem várias fotos, né, que dão a impressão que tem um movimento, né. Então é assim que é o contexto de animação. Deixa eu ver se eu acho um caderno aqui rapidinho. Tem um, por exemplo, aqui, ó, são várias imagens, né, que são estáticas, mas quando elas estão em movimento, dá a impressão que tem animação. Mas veja bem, cada uma é uma foto, né, mas com a foto anterior, ela tem que sumir para a próxima aparecer. E assim dá a impressão de animação, né. O que esse Canva.clearRect vai fazer, ele vai limpar todo o nosso quadro a cada frame, né, a cada imagem, para dar a impressão que é uma animação, né. E também outra função muito importante, a gente vai ter que também usar o Recast Animation Frame, né? Draw, desenho, desculpa. Recast Animation Frame é o que vai criar os frames, né? Sem isso daqui fica estático. Então, quem cria os frames aí, né? As várias imagens e fica atualizando, né? É o Recast Animation Frame, né? Que vai ficar deixando vários frames ali. Esse desenho.clearRect ele vai limpar todo esse retângulo, como se ele pegasse aqui do cantinho até a posição máxima do canvas, né? Até aqui, ó. Então é como se ele fazesse isso aqui, ó. Selecionasse tudo e limpasse, né? Essa é mais ou menos a ideia, tá? E para ficar organizado, eu vou criar uma function chamada desenhar rebatedor. Ok? Uma função desenhar rebatedor. Essa função desenhar rebatedor, ela vai ter algumas coisas, né? Vamos lá então. Desenhar rebatedor vai ter vamos criar opa, desculpa. Deixa eu só pegar a função aqui. Primeiro, desenho.beginPath. Então, isso aqui vai iniciar o nosso desenho no Canva, né? Desenho.rect. Aqui eu vou colocar rebatedor x, né? Canvas.height menos rebatedor altura, né? Rebatedor largura e rebatedor altura que a gente colocou lá, né? Isso aqui é a posição, a gente vai passar o rebatedor x, né? Aonde em x a gente vai estar, no caso a gente vai centralizar no meio aqui o rebatedor aqui no meio, né? Esse canvas.height menos rebatedor altura é o que vai deixar um pouquinho mais acima o nosso rebatedor, ok? Mas quando tiver o desenho vai ficar bem mais claro, tá? Tô esquecendo aqui do ponto e vírgula, né? Vou colocar aqui desenho ponto fill style. Isso aqui é pra gente definir um estilo ali, pra mudar a cor, né? E eu vou colocar aqui deixa eu ver, pro rebatedor, vou colocar azul, blue, né? E também vou colocar um desenho.fill. Fill vem de preencher, né? Então isso aqui vai ser o que vai desenhar na tela nosso rebatedor, né? E por último, desenho.closePath para fechar esse contexto de desenho, né? E assim a gente fecha o contexto de desenho. Ok? Perfeito. Agora a gente tem que chamar nossa função aqui, desenhar rebatedor. Ok? E lembrando que aqui embaixo também a gente tem que chamar a função desenhar no meio de nada, sabe? No meio de nenhuma função, né? Isso que vai fazer desenhar o nosso rebatedor aqui, né? Deixa eu ver porque que ele não foi. Deve estar dando algum erro aqui. Aham, deixa eu ver. O que eu fiz aqui de errado? Desenhar rebatedor tá chamando. Deixa eu dar um recarregar aqui que às vezes ele dá uma travada. Tem alguma coisa errada aqui, vou ter que dar uma olhada. Eu andei vendo aqui o erro. Ele está falando que rebatedor altura não foi definido. Rebatedor. Nossa, claro, foi um erro clássico ali. Deixa eu ver se já desabriu. Rebatedor altura.
Rebatedor altura, agora tá certo, mas deve ter dado algum outro erro aqui, vamos ver. Qual que é o erro agora? Rebatedor largura não tá definido. Coloquei errado também. Isso que dá tentar fazer as coisas meio com pressa. E como vocês podem ver, nosso rebatedor tá ali, porém ele não tá funcional ainda, tá? Então vamos deixar ele funcional já, ok? Beleza, gente, isso daqui, ó, rebatedor X, né? Dessa posição X aqui, ó, né? Igual o meu mouse tá fazendo. Eixo Y, eixo X, né? O que acontece? Se eu dividir por 2, ele vai centralizar. E a gente também desconsidera essa largura do rebatedor para quando a gente conseguir centralizar certinho, tá? Então a gente define esses dois parâmetros. A posição, né? E a altura também do nosso rebatedor, né? Que a altura é o quê? Canvas height menos rebatedor altura. Se você não tiver só sem esse rebatedor altura, nota que ele some. Por quê? É como se ele estivesse aqui embaixo. Então a gente tem que desconsiderar a altura do rebatedor para ele ficar levemente acima, né? Beleza, meus queridos. Feito. Agora vamos configurar já as teclas para isso aqui já ficar interativo, ok? Vamos lá então. Primeiro, eu vou configurar algumas coisas aqui, né? Vou criar aqui uma function que ela vai detectar o que? Ela vai detectar, na verdade, vamos criar algumas funções para monitorar o nosso teclado, né? .add e event listener. Isso daí é como se a gente adicionasse um escutador, alguma coisa que vai ficar monitorando, ok? E o que essa coisa vai monitorar? Key down, quando a gente apertar a tecla, ok? E a gente vai chamar uma função que não existe ainda, chamada descer tecla, né? Descer da tecla. Por quê? Vai acompanhar o descer da tecla, né? Vou também dar um document.add event listener, né? Que vai monitorar o que? O key up, ok? E com isso vai monitorar o que? O subir da tecla, ok? Show de bola. Então isso daqui são funções que a gente ainda tem que criar e que vamos criar agora. Então quando a pessoa clicar numa tecla e estiver pressionado, vai chamar a função descer tecla. Quando depois vai chamar a função key up, que vai chamar a função subir tecla. Por que isso? Se vocês deixarem só essa função descer tecla, o negócio ele vai ficar sem parar. Você clicou uma vez, ele vai ficar infinito, movendo para a direita ou para a esquerda. Por isso que a gente criou uma função de subir. Então quando a pessoa subir, puf, para tudo, entendeu? Então vamos criar essas funções, né? Uma função descer da tecla, ok? E outra função subir da tecla, ok? Com isso a gente vai alinhar as coisas, beleza? Então vamos lá, descer da tecla. Se então se event, aqui a gente recebe a nossa tecla, né? Vamos supor que a gente recebe aqui pelo contexto nossa tecla por parâmetro. Então a gente vai ter que verificar nessa tecla, a gente ajuda o .key, que ele vai identificar qual a tecla é, né? Se a tecla for right ou nota que esse tracinho significa ou na lógica de programação, né? Deixa eu achar ele aqui. Isso significa ou se a tecla .key, né, for igual, né? Se for igual o que? A row right, né? Por que a gente faz isso? Porque é o seguinte, tem navegador que vai identificar como direita ou seta para direita, né? E no caso, uma variável seta direita... essa variável a gente não criou ainda, né? Seguinte, a gente vai ter que criar umas variáveis aqui ainda que eu deixei passar, tá? Deixa eu ver, cadê minhas variáveis? Tá. Então, aqui logo acima, aproveitando o embalo, vou criar aqui uma variável seta direita, que é igual a false, ou seja, falso, né? Tá falso. E seta esquerda igual a false, né? Por que isso? Porque isso aqui é essa variável que vai analisar
se a tecla está pressionada ou não, né? No caso, você clicou na seta da direita, então a variável seta direita ela é igual a true, né? Caso contrário, vamos colocar aqui um else if, né? Else if, caso contrário, se a gente atender outra condição, o que vai acontecer? Então, se... Olha, eu vou copiar a mesma coisa que está aqui, tá? Vou colar aqui para acelerar o processo. Vou colocar aqui left ou a row left, né? Então, se for caso contrário a seta esquerda, então seta esquerda é igual a true, ok? Então, com isso, a gente consegue monitorar as teclas ali. Com isso, pessoal, então a gente já tem, né, nosso rebatedor. Beleza, pessoal? Então, com isso daqui, né, se a pessoa clicar na tecla direita ou seta direita, né, ou seta direita, ativa a seta direita true, verdadeiro. Então tá ativado. Seta esquerda, a mesma lógica, tá ativado, né? E depois a gente tem a detecção do subir da tecla, né? Que a gente vai fazer a mesma coisa, é a mesma lógica, tá, pessoal? Mas antes eu vou deixar sem para poder explicar para vocês o porquê disso, tá bem? Então eu vou criar a lógica de movimento, tá? Para criar a lógica de movimento do rebatedor, vou fazer o seguinte: if se seta direita e o que? Né? End, né? No caso a gente usa comercial e comercial. Rebatedor x, né, for menor que canvas.width, né, menos rebatedor largura. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer rebatedor x andar 7 casas, né? É igual a rebatedor x ou rebatedor mais igual a 1, tá? Mas eu vou mais igual a 7, mas eu vou colocar mais assim que a lógica fica mais fácil de entender, né? Rebatedor x é igual a rebatedor x mais 7. E com isso, se você clicar na seta da direita, não, ainda não tá não, espera só um pouquinho. Seta direita, se seta direita e rebatedor x for menor que canvas.width, né, menos rebatedor largura. Deixa eu ver como é que tá lá na tela. Tá. Vamos dar um F12 para ver o que está acontecendo. Se tem algum erro. Windows request frame argument not cable. Tá, ok. É alguma coisa então que está dando errado ali. Vamos ver. É bom a gente colocar assim, ó, se seta direita for igual a true, né? Então, se seta direita estiver ativada e rebatedor x, né, rebatedor x for menor que canvas.width, a largura do canvas menos a largura do rebatedor, aí a gente faz a movimentação, certo? Mas vamos ver o que está acontecendo. Entendi. Pessoal, arruma uma coisinha rapidinho. Aqui nesse lugar de desenho é desenhar, tá? Porque eu tenho que chamar a própria função, né? Reparem uma coisa. Nota que quando eu cliquei para a direita, o rebatedor ele tá travado e foi para lá, né? Isso porque a gente já fez a função de key down, né? E não key up. Então, quando é o key up, a gente tem que fazer parar, certo? E beleza, o que acontece? Sem esse rebatedor largura, que só para vocês entenderem, e eu dar um para assim pro lado, ele não vai respeitar o meu canva, tá vendo? Ele vai passar lá o que acontece? O width é para ele até, né, até a nossa borda, se for menor que canvas width, então ele vai aqui. Mas se você não tiver menos rebatedor largura, digamos que ele vai ultrapassar ainda essa base, né? Ele vai parar aqui, mas ele vai ultrapassar. Menos rebatedor largura, ele vai parar um pouquinho antes, aqui mais ou menos, né? E também ele vai verificar, né, se seta direita estiver true. Então, são essas duas verificações. Vai dar 7 casas, né? Se vocês diminuírem esse número, ele vai ficar mais lento, né? Então, nota que ele vai ficar bem devagarzinho, né? Então, dá até para fazer uma configuração de velocidade. A intenção é que o jogo seja totalmente personalizável, gente. Então, em caso contrário, né, eu vou colocar como rebatedor x é igual
rebatedor x menos 7, né? Ok? Beleza? Menos 7. Com isso a gente já tem uma lógica assim, ó. Ele vai para a direita, né? Mas vamos ver. Dá um salvar aqui, ó. Foi para lá, né? Mas nota que ele trava mesmo picando para a esquerda, porque ele tá indo para a direita e esquerda ao mesmo tempo. Mas ó, se eu, deixa eu dar um F5 e carregar. Peraí que ele deu uma travada, eu acho. Rebatedor x menos 7. Ah, tá. Desculpa, gente. Na verdade, tem que colocar um else if ali. Vamos fazer de novo? Else if. Aí a gente tem que fazer outra verificação. Se seta esquerda, né? Se a seta esquerda tiver ativada, igual a true, não tem necessidade de colocar assim, mas eu vou colocar. E, né? E que mais? And rebatedor x, ele tem que ser, né? Rebatedor x tem que ser maior que 0, ok? Então, ele não deve ultrapassar esse limite aqui, né? E, então, se a gente clicar para a seta esquerda, nota que ele vai vir. Vamos ver. Vamos ver se ele já está ativando. Ok. Seta esquerda e rebatedor x. Se seta esquerda foi igual a true e rebatedor x for maior que 0. A gente faltou fazer o comando de andar, né? Rebatedor x, que é essa posição que ele vai andar, é igual a rebatedor x mais 7 casas para ele andar, né? Então, nesse caso, ele vai andar para a esquerda se eu clicar aqui, né? Menos 7, desculpa. Tô errando bastante. Menos 7. Então, nota que se a gente dá uma esquerda, né, ele vai parar ali, né? Deu direita, ele vai, e às vezes ele pode até bugar, né? O que acontece? O keydown, o problema é esse. Ele não vai conseguir parar quando eu subir a tecla, né? Por isso que a gente tem que dar um key-up também, né? Para o key-up eu vou fazer exatamente a mesma coisa, pessoal. Vou copiar e colar aqui. Só que eu vou colocar false. Aqui, ó, tá vendo? Dessa forma, nota uma coisa. Vão acompanhando comigo, ó. Se eu... na verdade ainda não tá funcionando legal, pera aí. Tá, faltou um detalhinho, pera aí. Aqui eu tenho que colocar, né, no parâmetro tecla, tá? Não esqueça. Vamos ver agora. Ó, ele anda só um pouquinho que eu quero. Se eu for para a direita ele vai, mas ó, eu consigo andar, né, ó. Nota que quando eu tiro o dedo da tecla, ele para, né? E é isso que a gente quer. Então, olha só, já tá funcional essa parte, ó. Ele tá andando, certo? Agora, olha só, tá andando. A gente teria que fazer algumas outras partes aqui também, né, no nosso código, onde passo a passo. Vamos aos poucos. Beleza, pessoal? Então, nossas teclas estão funcionando, né? Em seguida, vamos ver o que a gente pode fazer também, né? A gente pode também dar algumas configurações, né? Entre elas, por exemplo, a configuração. Entre elas, por exemplo, a gente pode fazer algumas configurações de variáveis, né? A gente fez aqui do rebatedor, vou fazer também as configurações dos tijolos, né? Vamos da bola, né? Primeiro, bola radius, né? Vou colocar igual a 15. Isso vai ser do tamanho da nossa bola. Vou colocar var bola x. Isso aqui vai ser, na verdade, canvas.width, a largura da nossa bola, né? A gente vai colocar. Vou colocar também outra variável chamada bola y. Igual a canvas.height, né? Então, primeiro a gente quer que a bola fique no centro, canvas.height menos 30. A gente quer que a bola não saia daqui, mas um pouquinho aqui de cima, né? Então, ele vai pegar a altura máxima aqui da borda, né? E vou colocar um pouquinho mais para cima a bola, né? Menos 30. Então, é mais ou menos para isso. Agora a gente tem var bola dx. É a direção da bola no eixo x, né? Então, no eixo x, que é esse eixo que eu estou fazendo com o mouse, ela vai ter a velocidade de 2, né? Então ela vai ficar mais ou menos assim, né? Indo para direita, enfim, indo para direita, né? E bola dy
vou chamar aqui uma variável bola dy, vai ser velocidade de y, a velocidade que ela for assim, né? Então a gente consegue ter uma velocidade programada dessa forma, certo? Aqui eu vou colocar igual a -2, ok? Dessa forma a gente tem aqui a parte de velocidade da bola no eixo x e no eixo y, ok? Para a gente desenhar a bola, a gente vai fazer uma função também, né? A gente pode criar uma função aqui, além de desenhar rebatedor, uma function chamada desenhar bola, ok? Essa function desenhar bola, ela vai ter a mesma coisa, desenho ponto begin patch, né? Iniciar ali nosso desenho, desenho ponto arc, né? Para ele desenhar, ele vai ter o que aqui? Bola x, bola y, né? Ou seja, aqui vai ser a questão do desenho x e y, né? As posições onde vão estar, que vai ser mais ou menos aqui, um pouquinho acima do rebatedor. Bola radius vai ser o tamanho da bola, tá? Que a gente já configurou lá. A gente vai ter também aqui 0, né? E match π vezes 2, isso aqui é para criar a circunferência que a gente quer, né? Π vezes 2, isso aqui é matemática, né? Então, enfim, é para criar a bola ali. Desenho, ponto, fio, style, a gente vai personalizar o estilo. Vou colocar aqui igual a red, vermelho, ok? Vou colocar aqui um desenho, ponto, fio, para preencher aí, né? E vou colocar desenho.close patch para terminar o desenho, né? Agora, só para finalizar, depois do rebatedor a gente coloca aqui desenhar bola e vamos ver se a mágica vai acontecer. Aí, ó, a bola tá feita. Ainda não tá andando a bola ali, né? Mas já tá desenhada, ok? Nota que ela tá fixa ainda, né? Mas já tá desenhada. Quanto à questão da animação da bola, eu vou fazer em breve porque ela vai ser um pouco mais complexa, tá? E agora vamos configurar então a questão dos tijolos também, né? Eu vou preparar ali os tijolos porque a bola vai ter que interagir com os tijolos, por isso que eu não vou preparar a função ainda de configuração, né? Então, para os tijolos, vou criar aqui uma variável tijolos, né, por linha. Quantos tijolos por linha que a gente quer desenhado na tela, né? Então, quantos que a gente quer? Vou colocar aqui 3 tijolos por linha. Criar outra variável chamada tijolos por coluna. Quantos tijolos por coluna a gente quer? Eu vou pegar 6 tijolos por coluna, mas enfim, vocês podem personalizar da maneira que vocês acharem melhor, tá, gente? Quanto à largura do tijolo, né? Tijolo, largura. Dá para configurar. Vou colocar aqui que o tijolo largura é igual a 75, né? Quanto a tijolo altura, dá para configurar também, né? Que eu vou colocar aqui 20. Quanto a espaçamento, vai tijolo, espaçamento. Espaço entre os tijolos, aqui eu vou colocar 10. Dá para criar outra variável aqui também, chamado espaçamento superior quadro. O espaçamento lá do lado de cima, só naquela parte de cima lá, né? Vou colocar outra variável aqui, espaçamento esquerdo do quadro, né? Então, qual o espaçamento que a gente vai ter do lado esquerdo, né? Desse lado aqui, lado esquerdo. Vou colocar aqui que é igual a 30 também. Vai ficar bem bonitinho. Ok? E, por último, eu vou criar aqui um vetor, uma lista, né? Que vai ter os tijolos. Ela vai conter os tijolos e ela está vazia. Só estou inicializando ela. Ok? Então, após isso, vai vir aí a configuração dos tijolos. Ok? Ok, pessoal, devemos ter chegado nesse ponto, né? A gente fez aqui a configuração dos tijolos, né? Mas ainda não está funcionando, tá? Depois, a gente vai para a parte de movimentação da bola também, ok? Para a movimentação da bola, a gente vai fazer aqui embaixo, certo?
A bola X representa a direção da bola no eixo X, certo? Mais igual, né? Nota que ela já foi. Na verdade, vamos colocar assim: bola X é igual a bola X, né? Mais o que? Né? Bola dx, né? Então nota que agora ela está indo para a direita, certo? É assim que a gente faz a movimentação. Bola dx vai ser quantas casas vai andar, né? No caso a gente configura para andar 2 casas, né? Se for negativo vai para a esquerda, se for positivo vai para a direita, né? E vamos configurar também bola y, né? Então, igual a bola y mais, né? Nota uma coisa, se eu colocar mais 2 ela vai para baixo, menos 2 vai para cima, certo? O bola dx é menos 2, dy é menos 2, então ele vai para cima, tá vendo? Nota que depois dessas variáveis a gente pode configurar, tá, gente? Pessoal, se vocês repararem bem como que está as coisas, nota uma coisa, né? A bola está indo, só que ela vai para além, ela vai embora. Por quê? Nota que a gente não programou a detecção de colisão com as bordas, né? Veja bem a nossa lógica, se bater nas bordas laterais, a bola deve rebater, né, na de cima também, só que se passar aqui embaixo, deve dar perca de jogo, né, se passar dessa borda aqui, caso contrário, passar no rebatedor, ok, a bola rebate e inverte a direção, né. Voltando aqui, nosso algoritmo, vamos fazer essa questão da colisão, né? Para detectar a colisão, eu vou fazer aqui embaixo desenhar bola mesmo, né? Vou colocar um if. Primeiro, se bola x mais bola dx, ou seja, ele vai analisar a posição futura da bola, né? For maior que canvas.widget, ou seja, a largura do canvas, né? Menos bola radius, então bola radius seria o tamanho da bola, né? Que a gente vai desconsiderar esse tamanho da bola também, caso contrário vai ultrapassar o campo, né? Então, que vai acontecer, né? A gente pode colocar aqui bola dx é igual a menos bola dx, ou seja, vai inverter o número que tiver ali, né, de dx, que é a direção. Se inverter o número, logo vai inverter a direção da bola, ela vai voltar, né? Se vocês olharem, é bem provável que, ó, da direita está batendo, só que se ela bater na esquerda, vocês vão ver que ainda não funciona. A gente considerou o lado direito, agora a gente vai considerar o esquerdo, né? Essa anotação é o OR, ou OU, né? A estrutura condicional de OU. Então a gente vai analisar se bateu na borda da direita, né? Agora a gente vai analisar se caso for à esquerda, né? Ou se for na esquerda, bola x, né? Mais bola dx, ou seja, se bater na borda, se considerar a bola x, na posição da bola, mais dx, ou seja, mais a próxima jogada, para onde que a bola vai, né? A gente vai ter que considerar também ainda se for menor que bola radius, né? Então a bola radius vai ter um tamanho, sei lá, 5, eu não lembro bem quanto que era, né? Mas com isso a gente pode evitar que a bola... O que acontece? A bola tem um tamanho, né? E essa bortinha, a borda que vocês estão vendo aqui, ela não vai ultrapassar isso daqui, certo? Ó, então é como se fosse o seguinte, a bola ela vai estar aqui, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vamos supor que a bola está aqui, ó, né? Isso daqui é o que a gente tem que considerar, né? Então, se a bola vir aqui, chegou nesse ponto aqui, né? E acontece, foi menor aqui a posição da bola x, né? Bola x é a posição que a bola está aqui no eixo x, né? Esse aqui é o eixo x e o eixo y é de assim, né? Esse aqui é o eixo y, ok? Se a bola tiver menor, se a posição x estiver menor até que o bola radius, né, que é o tamanho da bola, então ela tem que rebater de volta, entende? Então ela tem que voltar, né? Essa é a lógica aí, tá, gente? Só para demonstrar um pouco para vocês visualmente, tá? Voltando aqui, né? Sendo assim, agora a gente considerou também a parte da esquerda, né? Se eu aumentar o bola x para um valor bem alto, dá pra gente ver ela rebatendo. Deixa eu ver. Ah, não. Vou colocar aqui 20. Opa! Espera aí. 15. 10.
Pera aí que tá faltando alguma coisinha aqui, gente. Se bola x, ou se bola x, mais bola dx, mais bola me for menor que bola radius. Ok, acho que vai dar certo assim. Bola dx é igual a menos bola dx. Acredito que tá ok. Deixa eu ver se ela tá funcionando. Tá, só a parte de cima que não tá indo, né? Deixa eu colocar aqui 2 pra ver. Tá. Estranho, porque quando eu mudo aqui a variável, ela... Ah, sim. Entendi. Seguinte, eu vou alterar aqui o bola dx para um valor mais alto, tipo 9. E olha só, vamos ver aqui, ó. Vamos reparar se a bola está rebatendo lá no quadro. Vou dar um F5, ó, e nota bem que o lado esquerdo também está rebatendo. Entende? Só a parte de cima que a gente tem que configurar ainda, né? Show de bola, gente. Vamos voltar aqui então. A gente considerou a parte de rebater quando for o lado direito, né? E o lado esquerdo. Nota que isso daqui é uma função matemática. Se bola dx, que é a direção, tiver negativo, menos com menos mais, né? Ela vai ficar positiva e vai retornar, né? Se for positivo, vai ficar negativo e vai retornar de volta para o outro lado, né? Então, a gente mata duas coisas com uma cajadada só nessa sacada aqui, entendem? Só que agora a gente tem que considerar outra coisa, né? A gente tem que considerar também a parte de cima lá, né? Então, vamos aproveitar já o engate para fazer essa parte de cima aí, né, gente? Vamos lá, então. Então, aqui a gente analisa a parte direita e esquerda. Eu vou colocar aqui agora outro if, né? Agora, esse outro if vai analisar se bola y, né? A posição da bola em y, nesse eixo aqui, né? Mais bola dy, né? Ou seja, a próxima jogada indo para cima, né? Ele vai analisar a próxima jogada para ver como que vai ficar. Se for menor que bola radius, ou seja, o tamanho da bola. Mesma coisa que eu expliquei lá da parte da esquerda, né? Então, ele vai para o eixo de cima, lá no cantinho lá em cima, e ele vai analisar o tamanho da bola, né? Vamos supor que é 5. Então, ele vai analisar se o x, né? Ele está menor que... Se o x ficou menor que 5. Se ficou, a bola tem que voltar, né? Isso é para que nossa bola não saia do campo e rebata, né? Então, antes de chegar ao final no campo, um pouquinho antes, ela vai voltar, né? Dando a impressão que a bola bateu na borda e voltou, certo? Ok. Com isso, aí a gente vai colocar aqui as chaves aqui, né? E com isso a gente vai fazer a mesma sacada, né? Para a bola reverter, né? Bola dy, então dy é essa direção, bola y é essa direção de cima e embaixo, né? Mais bola dy, né? Se bola y é bola dy, vai analisar a próxima jogada em y, né? Não, opa, desculpa, gente. Bola y, dy, desculpa, é igual a menos bola dy. Tá, isso aqui é pra gente rebater. Dessa forma, se bater lá em cima, ele vai reverter o sinal lá da direção, né? E nossa bola tem que voltar. Aí, ó, certinho, gente. E a parte de baixo não tá validada, ela vai embora, entendeu? Essa é a ideia. Pra gente validar isso daqui, a gente vai ter que fazer um esqueminha, tá? Para validar isso daí, a gente vai ter que colocar aqui dentro ainda, né, a parte do else, né? Então, não, desculpa, a gente tem que colocar um else if, né? Else if. Aqui ele vai analisar o seguinte, né, ó. Um else if, né? Se bola y, a gente tem que analisar o outro lado ali, né? Se bola y mais bola dy, a gente analisa a próxima jogada, né? Se for maior que canvas.height, ou seja, a altura total do canvas vai jogar lá para baixo, né? Menos bola radius, né? Então, o que acontece? Chegou lá no final do campo, né? Desconsiderando o tamanho da bola, então a bola vai vir até aqui, mais ou menos onde está meu mouse, ó. Ela vai vir até aqui, né? E a gente vai fazer alguma coisa aqui. E nesse caso,
a gente tem que analisar duas ocasiões, tá, pessoal? Primeiro, if, né, se bola x, né, for maior que rebatedor x, né, e end, né, comercial é comercial, bola x, né, for menor que rebatedor x, né, mais rebatedor largura, já que eu vou explicar para vocês a lógica disso daqui, tá? Se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Vai inverter a posição da bola, né? Aquele mesmo esquema de bola dy, a direção da bola, né? Direção em y, nesse eixo de cima, vai inverter, né? Então, bola dy vai inverter sua posição se a gente acertar essa parte aqui da raquete. Mas espera um tempinho que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu só ver um jeito de puxar isso aqui mais para cima. Então, nota uma coisa. Deixa eu ver se eu esperar a bola descer que eu já vou explicar. Chegamos aqui. Opa, parou. Então, olha só. Eu vou selecionar, né? Primeira coisa. Nota isso daqui, ó. Vamos analisar a primeira parte. Se bola x, né? Se bola x, né, for maior que rebatedor x, né? Na verdade, essa parte aqui, desculpa. Então, se bola x for maior que rebatedor x, o que isso significa? A bola tem uma posição x, né? Esse aqui é o eixo x dela. E também, o rebatedor também tem um eixo x, vocês entendem? O que significa? Que a posição da bola, ela tem que estar para cá do rebatedor, certo? Então, o x tem que ser maior, ou seja, a bola tem que estar para cá dessa posição, certo? Ah, professor, e o que mais? Aí você tem um end, né? E o que tem que ser também para ser verdadeiro, né? Bola x tem que ser maior que rebatedor x mais rebatedor largura. O que isso quer dizer? Bola x é a posição da bola em x que tem que estar aqui dentro, ó. Ela tem que estar por aqui, ó, né? E o que a gente tem que considerar também? A parte final, gente, do rebatedor. Para isso, a gente considera a bola x, né? Essa parte de bola x, rebatedor x, que começa aqui, né? O x do rebatedor. Lembre-se, começa sempre aqui no comecinho, ó. O x ele começa aqui do rebatedor, ó. E ele vai até onde? Até rebatedor largura. Mais rebatedor largura. Então, ele vai considerar, né, o x mais tanto o tamanho aqui do rebatedor largura, que vai dar mais ou menos aqui, né? Então, o que a gente vai resultar, né? Até essa parte aqui, se a bola entrar, ou seja, nesse perímetro aqui do rebatedor aqui, o que acontece? Ela deve vir, né, bater, e o dy dela vai ser invertido, ou seja, ela vai rebater, ok? Então, a lógica disso daí é isso, né? Então, a gente vai ter essa parte aqui, ó. Bola dy igual a menos bola dy, ou seja, se está negativo vai ficar positivo, né? E se está positivo fica negativo. Então, quando a bola rebater ali no rebatedor, ela vai ser rebatida e voltar, certo? Essa é a lógica, como vocês podem ver, pura programação, né? Bem interessante, na verdade, né? A gente pensar que a coisa funciona assim. Caso contrário, eu posso colocar um else aqui, gente. Eu vou colocar como? Document.location, né? .reload, ou seja, para a gente recarregar o jogo, beleza? Simplesmente isso, a gente vai recarregar o nosso jogo aqui, ok? Então, se passar, ou seja, game over, né? Vamos analisar para ver como que a coisa está funcionando. Ó, cheguei aqui, tô jogando, né? Se eu conseguir acertar, vamos ver se eu consigo. Essa bola tá rápida, pera aí. Eu acho que eu deixei um valor muito alto lá em cima. Pera aí, gente. Ah, tá 9, você tá doido, não dá não. Vou colocar aqui 2, tá? Deixa eu só mudar aqui. Assim a bola fica mais devagar e eu consigo pegar, né? Vamos testar ali rapidão. Então, nota quando bateu a borda de cima, voltou, né? E, em teoria, quando eu bater com a raquete, ele tem que voltar. Ótimo, vocês viram? Funcionou. Agora, vamos supor que eu deixe passar a bola. Nessa ocasião de que não passar pelo rebatedor, tem que reiniciar. Olá, reiniciou o jogo. Ótimo. Era isso que eu queria, gente. A primeira lógica já está feita, né? Que é essa parte de rebater. Vamos por parte, né? Então, perfeito, gente. Essa parte aqui, ó, de considerar, né, a direção da bola, para onde ela está indo, já está completamente certo, né? Então, aqui ele vai analisar, né, se passou pela raquete lá, pelo rebatedor. Se tiver no perímetro do rebatedor, ela vai inverter a direção, né? Caso contrário, reinicia tudo, certo? Vai reiniciar todo o jogo, né? Isso aqui é uma função do JavaScript para a gente
reiniciar, né? Beleza, pessoal? Vamos pro próximo passo, né? A coisa tá ganhando forma. E falta pouca coisa, tá, gente? A gente também tem que criar uma função, né, separadinha para desenhar os tijolos, né? Então, eu vou criar aqui uma function, né, que ela vai ser responsável por desenhar os tijolos, certo? Essa function aqui, essa função, gente, ela vai ser chamada depois, tá? Mas por hora, a gente cria um for aqui, né, para percorrer vários itens, né? E para desenhar os tijolos, primeiro, vou criar aqui um for, né, que ele vai iniciar uma variável chamada coluna, que vai começar com 0, certo? Depois, também, qual que é a próxima condição de parada, né? A gente vai analisar a coluna se for menor que tijolos por coluna, né? Ou seja, vai construir baseado naquela variável, né? Opa, tijolos por coluna, essa daqui, né? E a gente faz aqui a variável de soma, né? Coluna mais, que vai fazer eu percorrer esse for, né? Lembrando vocês que tijolos por coluna é uma variável aqui em cima, né? A gente definiu 6 tijolos por coluna. Isso aqui vai renderizar 6 tijolos na tela por coluna, né? E, enfim. Aqui a gente vai estar trabalhando com matriz, tá, gente? Então, primeiro, a gente tem essa questão de percorrer os tijolos por coluna, mas ainda tem outro detalhe. A gente tem que percorrer as linhas também para construir os tijolos, certo? Porque às vezes você vai ter várias linhas ali com tijolos, né? Para isso, a gente vai fazer outro for, né? Loucura isso daqui, né? Outro for, só que agora com uma variável chamada linha, né? Para ser mais específico, vai começar com 0. Linha vai até onde? Linha vai, enquanto linha, né, for menor que tijolos por linha. Entendeu? Então, vai percorrer enquanto linha for menor que tijolos por linha. Mesma lógica, a gente tem 3, tá? Não, 3... Desculpa, tijolos por coluna, tijolos por linha. Vamos ver uma coisa aqui. Tijolos por coluna a gente tem 6. Tijolos por linha a gente tem 3, ou seja, 3 linhas, né? Show? Voltando aqui, onde a gente estava, e a gente coloca linha mais, né? Para percorrer essa questão, certo? E aí que vem o pulo do gato, gente. Se, agora que vem o pulo. Se, if, vou até dar um enter aqui para ficar mais visível, né? Se, né? Vou tentar aumentar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Se tijolos, né? Tijolos, né? Coluna linha, né? Foi igual a 1, certo? Então, se tijolos, né? Coluna linha. Faltou uma outra coisinha, ponto ativo. Então, se tijolos, né, coluna linha, ponto ativo igual a 1, ou seja, se todos os tijolos estiverem ativados, né, ele vai desenhar os tijolos, tá? É o seguinte, aí a gente pode colocar uma variável chamada, deixa eu ver, tijolo x, né? Tijolo x vai ser igual a quê? Né? Para a gente preencher coluna, né? Na verdade coloca assim, né? Melhor. Vamos colocar entre parênteses. Primeira coisa, coluna, a gente já tem a coluna, né? Vezes, o que acontece, gente? Aqui a gente tem meio que uma matriz, né? Você tem tijolos e tem a posição da coluna e a posição da linha, né? Quando a gente trabalha com matriz, deixa eu ver se eu acho uma aqui para vocês aqui. Quando a gente trabalha com matriz, é mais ou menos algo assim, ó. É como se a gente tivesse duas listas em intersecção. Você tem uma lista de assim e uma lista de assim. Uma vai fazer referência às colunas e outra vai fazer referência às linhas. Nota que se eu pegar, por exemplo, linha 1 e coluna 2, vai chegar no 37, entende? Então é essa mesma lógica que a gente vai trabalhar, tá, gente? Matriz é como se fossem duas listas em conjunto, né? Logo, a gente tem duas posições ali, certo? A gente tem duas posições, né? Uma para a coluna e outra para a linha, ok? Então, primeiro, variável tijolo x, eu vou definir aqui coluna vezes
vezes, né, a gente coloca agora tijolo, largura, ou seja, a largura do tijolo, né, mais tijolo, espaçamento, né. Então, com isso, a gente vai fazer a coluna vezes tijolo, largura, largura do tijolo, né. Então, dependendo da coluna que a gente tiver, ele vai numa posição diferente, vocês entendem? Ele vai pegar uma coluna diferente, né. Mais tijolo, espaçamento, né, que a gente considera. E aí tem mais um detalhe, a gente faz mais o espaçamento esquerdo. É só o espaçamento que é lá no canto na esquerda do quadro, total, né? Então é a mesma lógica, tá? Depois eu vou fazer o que? Eu vou criar a variável também do tijolo x, tijolo y. Essa é a posição do tijolo no eixo x e você tem a posição do tijolo no eixo y, né? Por tijolo y a gente coloca aqui que é igual a linha, né? Linha vezes o que, né? Vezes. Então a mesma coisa, tijolo por linha, tijolo altura, né? Se a largura ali aqui é tijolo altura mais tijolo espaçamento. Isso aqui vai dar o espaçamento total no tijolo também, tá? E mais o espaçamento lá superior, né? Espaçamento superior do quadro, para dar aquele espaçamento lá em cima no nosso quadro, né? no Canva, né? Então os tijolos vai dar espaçamento na esquerda e em cima para ficar bem posicionado, né? Por hora vocês não estão vendo nada ainda, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, acompanhem comigo. Na função desenhar, eu vou chamar aqui desenhar tijolos, né? Já vou colocar aqui, ó, desenhar tijolos. Eu acho que não vai desenhar nada ainda, mas já a gente vai ver a coisa acontecer. Então, lembre-se, na função desenhar, agora vocês coloquem desenhar tijolos, tá? Porque eu quero ver a coisa sendo construída já, tá bem? Próximo passo, a gente estava construindo aqui a matriz, né? Agora a gente tem que analisar aí, né? Pegar o tijolo aí, né, coluna, linha, e a gente tem que definir qual que vai ser a posição dele, certo? E aí que entra a coisa. Aqui a gente vai definir coluna, certo? E vai definir também o que? A linha, certo? E é onde a gente vai definir a posição dos tijolos aí. Tijolos, desculpa, que é a nossa lista lá. Então, esse tijolo que tiver no for, né, da vez, ele vai para onde, né? Ele vai receber tijolo X, né? Vai receber a posição X, ok? Então, a gente vai pegar apenas a coluna que tiver, né? Dependendo da coluna que a gente tiver, ele vai para um lugar diferente. Vezes tijolo largura, né? Mais tijolo espaçamento. Vai pegar a largura do tijolo, mais tijolo espaçamento, né? E mais espaçamento esquerdo do quadro. Então, com isso a gente vai ter a posição do tijolo em X, em questão, e a posição do tijolo em Y é a mesma coisa, né? A gente vai ter a linha mais tijolo altura, então dessa forma a gente considera também a posição do tijolo no eixo Y, né? Em seguida, a gente vai ter aqui também tijolos. Vamos pegar a lista de tijolos que foi declarada lá em cima, tá, gente? Ó, essa lista aqui, ó, que não está com nada ainda, né? Mas a gente está definindo uma matriz aí, como eu comentei com vocês. Tijolos, né? E a gente coloca o que? Coluna, e o que mais? Linha, certo? E eu defini o que? Posição Y, ok? Que a gente vai definir. Nessa lista, então, a gente definiu X e a gente definiu Y, né? Vai ser igual ao que? Igual a tijolo Y. Ok? Então, um a gente definiu X e o outro a gente definiu o Y, né? Show de bola. Então, o X vai valer um certo coluna linha e o Y vai valer um certo coluna linha de cada um, certo? E em seguida, a gente pode começar o desenho. Então, desenho.beginPatch. Isso aqui é para desenhar dentro do Canva, né? A gente inicia o desenho. Depois a gente dá um desenho.rect para desenhar um retângulo, né? Esse retângulo ele vai ter a posição do tijolo X, né? Vai ter a posição também do tijolo Y, né? Posição de X e Y a gente está definido já. E depois a gente só define aqui tijolo largura, né? E tijolo altura.
e tudo certo, né? Em seguida, desenho.fillStyle, né? Para a gente definir a questão da cor, eu vou colocar aqui green, verde, né? E depois vou colocar aqui desenho.fill para preencher, certo? E em seguida, desenho.closePath para fechar o desenho. Ok? E ponto e vírgula, né? Deixa eu ver se já iniciou alguma coisa. Eu acho que deve estar errado alguma coisinha aqui ainda. Só um minutinho. Beleza, pessoal. A gente fez aqui, né? Mas a gente não inicializou, né? A gente tem que indicar pelo menos a posição inicial e final. A posição inicial, pelo menos, da coluna e linha, né? Para isso, é bom a gente pelo menos inicializar a coisa, certo? Para a gente inicializar, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui embaixo das questão das teclas, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um for, ok? Vou chamar aqui de var coluna igual a 0, né? Coluna for menor que tijolos por coluna, né? E coluna mais. Ele fica contabilizando. Então a gente vai percorrer as colunas, né? E tijolo coluna. Isso aqui é para a gente inicializar a lista, tá? Tijolos por coluna. Não, desculpa. Tijolos, né? Que é o vetor, né? Igual a coluna. Ele vai guardar uma posição que vai ser igual a vazio, né? Então primeiro a gente vai definir a inicialização aí de coluna, né? E depois também a gente define uma inicialização aí para a parte de linha, né? A gente coloca aqui for var linha igual a 0, né? Que mais? Enquanto linha for menor que tijolos por linha, né? Que mais? E linha mais, né? Para linha inicializar e ficar contabilizando, certo? O que acontece nesse caso? Tijolos, né? Coluna, certo? Linha, coluna, a gente define a coluna e define linha também, né? Todos eles vão iniciar na posição em x e y, né? Então eu vou definir primeiro x vai começar com 0, né? Que mais? Dentro dessa lista vai ter x aí também, né? Atribuído a cada posição, que vai começar com 0. Você vai ter uma variável y, né, dentro aí, então é como se fosse um objeto, né? Vai ter também aqui uma variável y que vai valer o que? 0 também, que começa em 0, né? E ativo que vai ser igual a 1, ou seja, vai estar aparecendo. E olha lá a mágica, apareceu, gente. Colocar o ponto e vírgula por padrão, né? E nota isso daqui. Isso daqui é só inicialização. A gente tem que inicializar as colunas e as linhas e definir os atributos aqui dentro de cada coluna, linha do tijolo, né? Se você, essa parte só inicializa. O que acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui vai inicializar os tijolos, né? E essa parte aqui vai desenhar os tijolos da forma certa. Se vocês não tivessem isso daqui, é bem provável que nem ia funcionar direito, ó. Tá vendo? Então a gente precisa dali também, né? Para a coisa funcionar. Deixa eu só tirar aqui uma coisinha rapidinho. Tirar aqui rapidinho, ó. Então, não funcionaria. O que acontece? Ele inicializa, mas não funcionaria, né? Então, a gente coloca desenho tijolos e aí, olha lá, os tijolos estão ali. Então, nota uma coisa, os tijolos estão ali, só que a bola nem enxerga os tijolos. Então, adivinha o que a gente vai ter que fazer? Detectar a colisão com o tijolo também. Essa é a última etapa, tá, gente? Então, aguenta firme que a gente já está quase acabando. A gente já fez, então, a parte de desenhar os tijolos, que é baseado na matriz, né? Um pouquinho diferente, que a gente conhece. Agora a gente vai utilizar também a parte de detecção de colisão, né? Então, para detectar a colisão vai ter que ser um pouquinho diferente, tá, gente? Então, pessoal, vamos fazer aqui para detectar a colisão agora, né? Para detectar a colisão, a gente vai ter que fazer um esquema um pouco diferente. Então, pessoal, para detectar a colisão, vou colocar aqui embaixo desenhar tijolos, né? Para ficar mais certinho, né? Aqui embaixo desenhar tijolos. Vou criar aqui uma função nova, né? Que eu vou chamar aqui de... Deixa eu dar até um Ctrl mais para ampliar, para a gente fazer, fica melhor para vocês verem. Vou criar aqui uma function, né?
chamado detectar colisão, né? Opa, colisão. Isso aqui vai detectar a colisão com os tijolos, tá, gente? Essa função de detectar colisão eu vou colocar dentro da função principal, que é desenhar, né? Vou colocar aqui detectar colisão. Então a gente vai chamar outra função, né? Nota que fica muito mais organizado dessa forma. Eu poderia colocar tudo dentro do método desenhar, gente, mas vai ficar muito mais confuso, né? E assim fica muito mais compreensível, né? Então, detectar colisão vai estar aqui. Eu acho que eu esqueci o abre parênteses e fecha parênteses. E aqui a gente vai fazer aquele esquema. Vamos criar um for, né? Para percorrer o que? Percorrer a linha, certo? Percorrer também o que? Enquanto a coluna for menor que tijolos por coluna, certo? Coluna mais. Primeira coisa. Opa! Pera aí, desculpa, é coluna aqui, gente. Coluna. Tô doido. Enquanto a coluna for igual, começa com 0, enquanto a coluna for menor que tijolos por coluna. Coluna mais, né? E vamos percorrer também a matriz aí, né? Vamos percorrer os itens aí, né? For também. De novo. Enquanto, vamos criar uma var. Enquanto linha. A linha começa com 0, né? Então, enquanto linha for menor que tijolos por linha, linha mais, né? Certo? Então, beleza. A gente vai percorrer, né? Vou criar um for para percorrer tijolos por linha e tijolos por coluna, né? E para isso agora a gente vai ter que criar também uma variável aqui dentro, né? Dentro disso aí, dependendo que ele percorrer aí, ele vai ter o que acontece? A gente tem que percorrer tanto a matriz, né? A gente tem que percorrer na linha, né? E na coluna, certo? Para isso a gente utiliza os fors para verificar cada tijolo, certo? Esses dois fors é para verificar cada tijolo em linha e coluna. Então é como se a gente percorresse cada um deles, verificando um por um, tá? Tudo é muito rápido, a gente não vê, né? Mas é como se ele verificasse um por vez, certo, gente? Mais ou menos isso. Então, aqui dá pra gente colocar, né, dentro desses dois for, uma variável agora, né, tijolo, que a gente vai verificar o tijolo da vez, né? Que vai ser igual a tijolos, né? O tijolos o quê? Coluna, linha, né? Então a gente verifica o tijolo em coluna e linha, ok? If, a gente coloca um if, né? Aqui, se tijolo, então se tijolo, né? Tijolo ponto ativo, né? Foi igual 1, né? Ou seja, se o tijolo estiver exibindo na tela, né? Se ele estiver na tela, tijolo ativo, ele vai exibir na tela. 0, ele não vai exibir, certo? Então, se tiver 1, ou seja, se estiver exibindo o tijolo na tela, a gente vai ter que verificar algumas coisas, né? Primeiro, se bola X, né, for maior que tijolo X, certo? Que mais? E comercial, né? Também, se a nossa bola X também, né, for menor, né? Se a bola X for menor, né, que o quê? Que tijolo X mais tijolo largura, certo? Então a primeira coisa a gente vai verificar se bola X, né, for maior que o tijolo X, então X ele tem que ser maior ali para o tijolo e bola X tem que ser menor que tijolo X também, né? Então mais a largura. Então a gente tem que determinar que a colisão vai determinar no tamanho do tijolo ali, né? Eu vou acabar de completar, a gente vai ter uma noção, tá? Vou quebrar a linha para ficar mais fácil de entender, né?
E bola X menor que tijolo X, mais tijolo largura. Tem mais uma coisinha aqui. E comercial é comercial. Bola Y for maior que tijolo. Não esqueça a cabeça. Continuando aqui, né? Se bola Y for maior que tijolo Y, né? Na verdade, tá faltando um detalhinho aqui, gente. Tijolo.x, na verdade, tijolo.x, né? Tô errando aqui as variáveis, desculpa. A posição do tijolo em X, né? Que vai estar armazenado nessa matriz. Se bola Y também for maior que tijolo Y, né? E também, a gente vai entender esse contexto já. Eu sei que parece complicado, mas vamos entender. Bola Y, né? For menor que tijolo ponto Y, né? Mais tijolo altura, certo? Então, nessa ocasião, a gente vai fazer alguma coisa. Mas vamos entender primeiro essa estrutura condicional, né? Eu vou tentar pegar aqui um print para a gente analisar. Deixa a coisa passar por aqui que a gente vai entender. Tá. Opa, foi não. Pera aí. Espera só um tempinho, vai voltar. Ó, então vejam o seguinte. Eu vou só circular aqui pra gente entender, né? Primeira condição é isso daqui, né? Ó. Se bola X for menor que tijolo X, né? Vamos supor que a bola tá aqui. Então, imagine esse tijolo, né? A gente tem a posição da bola aqui, ó. E esse eixo aqui, né, é o eixo X, né? Vamos chamar de X, ok? Essa é a posição de X, né? Ela tem que ser o quê? Maior que o tijolo X. Tijolo X vai começar aqui no começo, então tem que ser maior, certo? O que mais que a gente tem que ter? E bola X também, ela tem que ser menor que tijolo X mais tijolo largura, né? Tijolo X é aqui com vocês, mais largura vai fazer isso aqui. Delimitar esse tamanho, ou seja, a bola tem que estar entre essa parte aqui, certo? O que mais? Bola Y tem que ser maior, né? A posição da bola aqui em Y vai ser o seguinte, aqui assim, ó. Tem que ser maior que tijolo Y também, né? Então, se a bola for lá para cima e ela ultrapassar, né, a parte do tijolo Y, o tijolo está aqui, né? Se ela ultrapassar o tijolo Y ali também, né? A posição de Y dela for maior, né? E também que se bola Y, né? Posição bola da Y em Y tiver menor que tijolo Y mais altura. Ok? Então a gente considera também o tamanho aqui do tijolo, certo? Com isso a gente considera que a bola pode bater em qualquer parte aqui desse tijolo, né? Ela pode bater aqui embaixo. Enfim, a gente considera todo o perímetro do tijolo, né, com a colisão, certo? Então é basicamente para isso, para a gente detectar a colisão em todos os lados aqui, ok? Voltando aqui, a gente já está quase acabando, tá, gente? Falta muito pouco. Nesse caso de colisão que a gente estiver simulando, né, bola DY, que a gente já sabe que é a posição da bola em Y de cima para baixo, né, vai receber menos bola DY, né? Ou seja, inverte a direção da bola. Então, quando bater no tijolo, ela vai rebater, certo? E adivinha o que vai acontecer? Tijolo, ponto ativo, né? Vai ficar igual a zero, ou seja, eu quero desaparecer o tijolo, né? Se for igual a zero, ele desaparece. Mas agora vamos ver ali, ó, já sumiu ali, né? Vamos testar a coisa para ver se está pegando já. Vamos ver. Olha lá, gente, já está funcionando e está bonito, hein? Vou rebater aqui de volta, ó. Só que eu acho que eu não vou conseguir pegar nada dessa vez, não. Ó, agora eu vou pegar bastante, vamos ver. Muito bom, né, gente? Bacana. Funcionando, perfeito, né, gente? Nota que tudo tá pegando, né? Galera, vou voltar aqui, então. A nossa parte de colisão tá completa, tá, gente? Funcional.
certo? Então a gente já criou a detecção de colisão também, ok? Pessoal, o vídeo é esse, né? Eu espero... Deixa eu só abrir aqui. Pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um pouco longo, mas aqui é um projetinho já um pouco mais complexo, para a gente entender alguns conceitos de algoritmos, né? Eu espero que vocês tenham gostado e se inscreve aí, pessoal, no canal, né? Dá um like aí no vídeo para ajudar. Comenta principalmente para a gente conseguir burlar o algoritmo aí do YouTube, né? E, bem, se vocês chegaram até aqui, deixa um comentário aí, certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.